Olá, professor. Meu nome é Vinícius Moésio, eu sou do curso Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Venho por aqui apresentar o meu trabalho referente à terceira avaliação da disciplina de Filosofia. Meu trabalho vai ser sobre Karl Popper e a sua concepção, o falsificacionismo. Bom, aqui eu irei apresentar o roteiro, né, da minha apresentação, onde eu irei abordar, iniciando com o contexto da época em que Popper, né, no caso o pensador, nasceu, no início do século XX, assim como a sua vida e trajetória e as suas próprias obras no decorrer de sua história. Numa parte do desenvolvimento do assunto, eu trarei a concepção do falsificacionismo, a crítica ao verificacionismo, que seria a crítica de Popper aos indutivistas, né, do positivismo e do neopositivismo, como do Círculo de Viena. E também eu trarei o seu método, né, o hipotético dedutivo, e a progressão de ciência segundo a sua visão, finalizando com a conclusão, a ciclo do pensador e as referências. Bom, inicialmente, eu gostaria de contextualizar que Karl Popper, ele nasce no início, basicamente, no início do século XX. E esse século, ele ficaria marcado como uma forma de desenvolver da ciência, de pensamentos, muito diferente do que, tipo, nunca foi visto pela humanidade. Pois é nessa época que, por exemplo, temos as publicações que é de Albert Einstein, em 1905, com novas teorias e ensaios que mudaria completamente o campo da ciência de mais de 200 anos anteriores, que foi trazido pelas concepções newtonianas da mecânica, da ótica, entre outras teorias, né? Então, a ciência nesse meio, com esses novos pensadores que vão estar nascendo, no caso Karl Popper, Lakatos, Thomas Kuhn, eles vão nascer nesse período em que a ciência está completamente mudando e que a maneira como eles veem a ciência, no caso a filosofia da ciência, ela está naquela prática metodológica de análise em que Francis Bacon já falava há muito tempo atrás. Quer dizer, é uma época em que diversos pensadores vão apresentar suas concepções e as concepções vão influenciar diversos pensadores, assim como causar grande relevância à nossa contemporaneidade. Vemos também que a ciência nesse século XX vai trazer, vamos dizer assim, vai estar no meio de situações que ela não se propôs inicialmente a estar, como, por exemplo, é o marco histórico das duas guerras mundiais, onde a ciência, por causa de ideologias, vai ser usada na guerra, por exemplo, como instrumento bélico, a aumentar, ao desenvolver tanques de guerra, aviões, submarinos, ou é o caso do desenvolvimento do gás, né? Você vê que nessa época das guerras, a engenharia química, a indústria vai se desenvolver muito, muito por causa desse incentivo que a guerra proporcionou à ciência. Não quer dizer que a ciência nessa época se usada de maneira boa e ética, já que a ciência nessa época foi basicamente utilizada com o objetivo de matar as pessoas na guerra, né, e gerar várias mortes, assim como outros fatores, como a própria na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, um outro tipo de gás usado nas câmeras de gases dos campos de concentrações nazistas. Temos também um exemplo assim, de como a ciência extrapolou diversos limites e mostrou como ela pode ser poderosa, dependendo da ideologia que ela apresenta, que seria a criação de duas bombas atômicas que foram, assim, lançadas no período da Segunda Guerra, né, em Hiroshima e Nagasaki. Bom, sabendo disso, iniciamos sobre Karl Popper. Bom, Karl Raimund Popper nasceu na cidade de Viena, né, capital da Áustria, na data de 28 de julho de 1912. Ele vem de família judaica, uma família judaica que eu diria que tem caráter muito progressista e acadêmico, que quer dizer, gostaria sim, gosta de influenciar o ensinamento, e por esse motivo Karl Popper acabou indo sim estudar, tendo formação, né, na Universidade de Viena, onde cursou física, matemática e filosofia. Ele pôde posteriormente, a partir do ano de 1925, trabalhar como professor em escolas, tanto no primário como no ensino médio. Em 1928, conseguiu publicar o seu doutorado sobre psicologia do pensamento.
Obviamente, né, por ele ser formado na Universidade de Viena, ele acabou tendo contato, sim, com os neopositivistas do ciclo de Viena, pois os seus membros eram seus professores, eram seus amigos. Então, ele acabou, sim, participando desse meio e até em alguns encontros, mas que, posteriormente, ele ia acabar se tornando um grande crítico dessa concepção. Assim também vemos Popper durante um período, que é basicamente depois da Primeira Guerra Mundial, ele participar do movimento socialista, quer dizer, ele adentrar o comunismo mesmo, né, um regime adotado pela União Soviética. Só que também vai abandonar e criticar esse regime por causa dos seus meios, né, que justamente pelo que ele queria alcançar, o regime queria alcançar, acabaria tendo que afetar a liberdade dos indivíduos, coisas que para Popper era inaceitável, pois a liberdade dos indivíduos era necessária e não poderia ser ultrapassada de nenhum meio. Bom, Popper acabou por ter descendência judaica, acabou tendo que fugir durante a Segunda Guerra Mundial, né, do regime totalitário nazista, acabou indo para Nova Zelândia até poder se fixar na Inglaterra. Durante toda a sua vida, acabou publicando diversas obras sobre até assuntos considerados variáveis, né, mas o seu foco principalmente foi no estudo da filosofia da ciência, e acabou falecendo na Inglaterra por volta do ano de 1994. Bom, aqui irei apresentar algumas de suas obras. Uma das primeiras e principais e de grande relevância do século XX para a filosofia do pensamento é a obra A Lógica da Pesquisa Científica. É aí onde Karl Popper aborda as revoluções trazidas pelas novas teorias e pensamentos que Albert Einstein trouxe com seus novos ensaios, né? Essas novas teorias para Popper e o que ele escreveu no livro trouxe para o pensamento científico em si uma nova visão, quer dizer, um marco que traria para eles as regras metodológicas necessárias para qualquer pensamento científico. Seguramente temos aqui o livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. É um livro mais de caráter político e social de Popper, que ele queria implementar todos os conceitos e o seu estudo desenvolvido para a ciência nesse conceito mais político-social. Então, nesse livro ele vai abordar a luta contra o dogmatismo, né? O dogmatismo, seja ele na ciência ou na política, tem que ser combatido, pois não deve existir para ele essas verdades, as verdades são indubitáveis para o ser humano. Em seguida, temos o livro Conjectura e Refutações. É um livro que abrange a verdade, o conceito da verdade na ciência, né, como alvo da ciência para pouco. Que ele achou, né, que mesmo estando principalmente relacionado à ciência em suas obras anteriores, em sua própria concepção, ele acabou se dedicando nessa obra a poder realmente focar e dedicar a mostrar a importância da verdade na ciência. Temos em seguida a obra A Autobiografia Intelectual, lançada em 1979, que trouxe, sim, literalmente a história de Popper, que até para alguns pensadores estudiosos se torna imprecisa em alguns pontos, ela é realmente essencial e de grande relevância. Bom, a principal concepção de Popper foi o falsificacionismo. Do que vem o falsificacionismo? Bom, basicamente a principal vertente de Popper é que, como ele foi conectado aos pensadores neopositivistas do ciclo de Viena, da Universidade de Viena, ele fosse adepto a essa concepção, já que todos os seus professores e amigos seriam. Mas o que não ocorre porque Popper se torna um grande crítico a esse sistema. Pois para ele, as observações e as experimentações não podem ser uma das suas únicas maneiras de se alcançar o verdadeiro conhecimento. Popper, ele vê muito que dizer que a partir das observações e experimentações, dizer que a partir dessas observações vão chegar na verdade indubitável, no conhecimento verdadeiro, seria um exagero. Usando até de comparativos de contextualizações, vemos que, por exemplo, na época lá de Aristóteles, na Grécia Antiga, um dos primeiros filósofos, a partir da observação e do senso comum, por exemplo, se um homem que está na Terra vê toda a vida o Sol nascer e se pôr, ele percebe o quê? Que a Terra está parada e o Sol está em movimento. Isso é o senso comum básico.
E a partir disso, Aristóteles definiu, então, que a Terra, então, se move, a Terra é o centro do universo e que todos os astros vão girar em torno da Terra. Coisa que nós sabemos que é errônea, que não é a verdade. Então, a senso comum não pode dar essa certeza. Outro ponto, né, que o próprio Popper dá é o que ele exemplifica nessa frase. Ao dizer, por exemplo, que não importa quantos cisnes brancos você veja ao longo da vida, isso nunca lhe dará certeza de que cisnes pretos, isso nunca lhe dará certeza de que cisnes negros não existam. Isso fala muito do que Popper critica sobre a verificabilidade, sobre esse conceito das experimentações e observações do indutivismo. Pois o quê? Pois, ao dizer que a partir de várias experimentações, quer dizer, um acúmulo excessivo de dados, podemos ter uma resposta verdadeira, quer dizer, uma verdade indubitável, é completamente negável, quer dizer, não pode haver. Pois Popper diz que as observações e experimentações só poderão ser usadas com o intuito de falsificar tal teoria. Então, o que Popper define e completa também como uma alternativa à sua crítica à verificabilidade, que o desenvolver, né, da ciência vai acontecer como? Vai surgir a partir de um problema. Esse problema, ele vem a partir de um questionamento interrogativo, vem de um questionamento interrogativo de conhecimento prévio. Aí desse conhecimento prévio, dessa interrogativa, vem-se então uma teoria tese, uma hipótese tese que busque explicar, vai tentar explicar o que foi perguntado ou essa problemática vigente. Com isso feito, a terceira parte, no caso, teremos então uma série de testes, quer dizer, uma maneira de usar observações e experimentações com o intuito de falsear tal hipótese. E essa hipótese, ao resistir a essas tentativas de falseá-las, é que poderiam ser consideradas corroborativas, quer dizer, poderiam ser consideradas robustas e consideráveis para estudo. E que durante... ok, então seria esse ponto. Mas, ao ponto de que essa teoria ele tornar mais robusta, Popper, então, diria que aquela seria a teoria verdadeira, a teoria seria da verdade absoluta. Não. Quanto mais a teoria se torna mais robusta, né, quer dizer, mais resistente às tentativas de falseá-las, é o que Popper vai dizer que agora, nesse ponto, é que as tentativas de poder criticá-la, de poder falseá-la tem que ser mais fortes, até o ponto de conseguir se falseá-la. Porque ao ponto de conseguir falsear, é que assim, a partir daí, vai gerar um outro problema. E o outro problema vai dar continuidade e realizar esse mesmo ciclo. No que nos diz aqui, para Popper, então, o desenvolvimento científico começa a partir de um problema. Esse problema vai ter uma hipótese. Essa hipótese vai ser diversas vezes testada para tentar ser falseada, pois só a partir desses testes, que é feito por experimentações e observações, é que poderemos chegar numa hipótese corroborativa. É importante lembrar também que essas hipóteses para Popper, ela vem muito da questão dela não ser tipo uma verdade indubitável, quer dizer, é o que já está dizendo, são conjunturas, são hipóteses, quer dizer, elas não são aceitas completamente, elas têm que ser amplas justamente para poderem ser falseáveis, quer dizer, poderem receber testes de falsibilidade. É importante fazer também a diferença do que é falsibilidade e da falsificação, porque falsibilidade é como se dá a brecha, quer dizer, se dá a possibilidade de falsear. Já uma coisa que é falsificada é aquela que realmente não pode ser mais aceita, que é quando a hipótese realmente é falsificada, quer dizer, ela realmente não pode ser aceita. Seguindo disso, é o que Popper, então, cria. Qual seria esse método que acontece, né, esse avanço científico? Onde, primeiramente, temos esse P1, que seria o problema observado, que seria aquele problema formulado das questões anteriores de conhecimento prévio. Temos a teoria tentativa, que seria uma hipótese tentativa de buscar resolver esse problema. Teríamos a eliminação de erro, que seria o uso de observações e experimentações que buscassem falsear essa tal hipótese. E nessa busca
por falsear a hipótese, uma teoria ou vai ser falsificada, que tipo, ela vai ser negada, ou ela vai se tornar mais robusta, até o ponto que tão robusta e passou tanto tempo tentando falsear ela que ela se tornou uma falsificabilidade boa de ser corroborada, mas ao ponto dela chegar dela também ser falsificada. Ao ponto, né, como essa teoria robusta passou muito tempo tentando ser falseável, né, tendo seus testes de falsificabilidade toda a vida acontecendo, ela chegou a um ponto, no momento que ela foi falsificada, o problema que se iniciou dessa falsificação é um problema muito distante do original, um problema muito diferente do original. Então, para isso, é o que é o desenvolver da ciência, a progressão da ciência para Popper, assim como a sua própria demarcação. Porque, por exemplo, utilizando esse método, podemos sim dizer o que se demarcaria como não ciência e como ciência. Por exemplo, a astrologia, vamos dizer, a ciência dos signos, ciência não, o conhecimento sobre os signos, ela não pode ser considerada como ciência porque justamente não tem nenhuma observação e experimentação que possa ser levado a essa hipótese, a essa teoria da astrologia, para falseá-la. Não há condição disso, não tem uma maneira de fazer isso. E, diferente da astronomia. A astronomia é uma ciência séria, né, que podemos sim apresentar observações e experimentações que busquem a sua falsificação. E também serve para isso como progressão científica de Popper. Por quê? Olha como ele gostaria de dizer nessa frase. Eu gostaria de resumir que eu gostaria de resumir este esquema dizendo que a ciência começa e termina com problemas. Quer dizer, para Popper, a progressão da ciência deve sim respeitar esse método da progressão, do início de problemas, da criação de hipóteses e teorias, né, que é basicamente aí que vem o nome método hipotético-dedutivo, desses diversos testes ao tentar falseá-lo, e em seguida de um novo problema que assim desenvolveria mais ainda a ciência. Tá, essa progressão, obviamente, de Popper, ele vai ser sempre centrado na verdade, pois, para ele, como foi dito, a verdade é um alvo muito importante da ciência. Então, quanto mais uma hipótese é testada ao falseá-la e ela ganha essa robustez, essa resistência de não ser falseada em relação a diferentes outras, essa hipótese que vai ter a mais corroborada, vai ser a mais corroborativa e que vai apresentar a maior aproximação com a verdade. É importante nesse ponto dizer também que com essa busca, vemos também que haverá diversas teorias alternativas. Isso não é uma exclusão, quer dizer, vai diversas teorias. Mas o que consiste na progressão científica? Quer dizer, é uma série de tentativas e erros. Quer dizer, essa teoria apresentou essa teoria vem com tais argumentações. Aí começa a se aplicar experimentações e observações para tentar falsificá-la, assim como as diversas outras que também tentam explicar esse assunto com outras argumentações. Aí essa teoria, então, vai ser considerada mais corroborativa, quer dizer, mais próxima da verdade, se ela for resistir aos testes mais que as outras. Então, a verdade da ciência está buscada nesse sentido para Popper. Concluindo aqui, temos uma frase para Popper e ele diz: o conhecimento é uma aventura em aberto, o que significa que aquilo que saberemos amanhã é algo que desconhecemos hoje, e esse algo pode mudar as verdades de ontem. Popper diz isso porque, obviamente, o pensamento sobre o falsificacionismo ele tem que ter algumas interpretações. Por exemplo, não deve se haver um falsificacionismo radicalizado, um falsificacionismo muito radical, que é o que Popper fala que, por exemplo, na questão lá de Galileu e o seu modelo heliocêntrico. O modelo heliocêntrico sabemos que hoje em dia é o aceito, é o que é o mais correto em relação aos estudos do nosso sistema solar, mas no período em que ele foi mostrado, ele era considerado um herege, por estar fugindo do que era aceito pela igreja, assim como de outros pensadores como Aristóteles e Ptolomeu. Então, por estar fora desse conceito, ele acabou sendo negado, quer dizer, sendo jogada para fora. Isso seria uma relação de falsificacionismo radical, quer dizer, pelos conhecimentos daquela época, só por não condizer aquela hipótese com que já se havia tido, aquela hipótese foi negada. E só anos depois é que foi considerada mais corroborativa, quer dizer, tinha mais nexo que foi apresentado por Galileu.
Então, para Popper, o falsificacionismo depende muito de uma concepção histórica, quer dizer, um conhecimento ele pode ser falsificado mesmo, assim, em um momento, por causa das limitações dos conhecimentos que os seres humanos daquela época apresentavam. Então, deve haver sim um cuidado em relação a esse falsificacionismo radicalizado, e perceber que o falsificacionismo em si, quer dizer, essa tentativa de falsificar uma teoria, uma hipótese, ela depende, assim, de um tempo, de um processo que deve ser percorrido para que, assim, realmente consiga cumprir todo esse processo, né, de teorias mais aceitas, serem aquelas que resistem mais às tentativas de falsificação. Bom, aqui tem algumas referências que foram apresentadas, né, no trabalho. Eu usei alguns dos seus vídeos, professor, de ensino, que está lá na plataforma do Moodle, assim como alguns artigos que falavam um pouco sobre o falsificacionismo, o método hipotético dedutivo, e a própria demarcação científica segundo Popper. Eu gostaria também de falar mais nesse final, professor, que vemos que, sim, Popper, em seguida dele, né, pensadores seguidos dele, vão começar a contradizer das diversas limitações que a teoria, que o falsificacionismo irá ter. Mas eu venho agregar que, tipo, eu escolhi esse pensador por ele ser realmente um grande influenciador, e o seu pensamento ainda é muito marcante na contemporaneidade, essa ideia da falsificação, né, do falsificacionismo. E, então, eu fiz esse trabalho. Espero que goste.